Asterisco, asterisco, ele estava sozinho. Não porque queria, mas porque a vida já tinha levado tudo. O chá esfriava entre as mãos, enquanto o silêncio gritava mais alto do que qualquer palavra. Então, 3 vozes infantis quebraram aquele momento. Um sussurro tão baixo, tão estranho, que fez o coração dele parar por um segundo. Não era um pedido comum. Não era algo que uma criança deveria dizer. Aquele instante escondia um segredo antigo. E uma verdade que, quando viesse à tona, destruiria tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e sobre elas. Mas antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma escolha impossível já tinha sido feita. O que aquelas 3 meninas realmente sabiam. E por que escolheram justamente ele? O chá já estava quase frio quando ele levou a xícara até os lábios, e mesmo assim não bebeu. Ficou ali, parado, olhando para o vapor fraco que subia, como se aquele pequeno movimento fosse a única coisa viva naquela casa. O silêncio era tão pesado que parecia ocupar espaço. Não era um silêncio tranquilo. Era o tipo que machuca por dentro, que lembra tudo que foi perdido. O nome dele era Miguel. 38 anos. Pai solteiro. Viúvo há tempo suficiente para as pessoas pararem de perguntar como você está. Mas não tempo suficiente para a dor virar lembrança. A cozinha era simples. Limpa demais, até. Tudo no lugar certo, como se manter a ordem fosse a única forma de não perder o controle por completo. Uma mesa pequena, 2 cadeiras, ele sempre sentava na mesma. A outra ficava vazia. Sempre. Miguel olhou para ela por um segundo a mais do que deveria. Depois desviou o olhar, como fazia todos os dias. Não faz sentido, murmurou para si mesmo, quase sem voz. Não fazia sentido preparar 2 xícaras. Não fazia sentido manter aquela cadeira ali. Mas, ainda assim, ele fazia. Todos os dias. O relógio na parede marcava 6h40. O mesmo horário de sempre. A rotina era uma espécie de anestesia. Acordar cedo. Trabalhar demais. Voltar para casa. Comer pouco. Dormir mal. Repetir. No trabalho, Miguel era conhecido como alguém correto. Silencioso. Nunca faltava. Nunca reclamava. Fazia mais do que pediam e falava menos do que esperavam. Ninguém sabia o que se passava dentro dele, e ele preferia assim. Por quê? Por dentro, havia um cansaço antigo, um tipo de culpa que não se explica, um medo constante de falhar, mesmo quando já não havia ninguém olhando. Naquela tarde, ele saiu do escritório mais cedo. Não por escolha. O chefe apenas disse que não havia mais nada a fazer. Miguel assentiu, pegou o casaco e saiu sem discutir. Caminhou pelas ruas com passos lentos, observando pessoas que riam, crianças que corriam, casais que discutiam por coisas pequenas. Tudo parecia distante, como se ele estivesse assistindo a vida de fora. Ao chegar em casa, preparou o chá quase no automático. Água fervendo. 2 xícaras. Açúcar em uma delas, mesmo sabendo que não beberia daquela. Sentou-se. Esperou. Esperou por algo que nem ele sabia o que era. Foi então que ouviu. No começo, pensou que fosse imaginação. Um som muito leve, como um sopro. Miguel franziu a testa, o corpo ficando rígido. A casa não costumava fazer barulhos. Ele conhecia cada estalo, cada rangido do piso. Mas aquilo não era a casa. Era uma voz. Ou melhor, vozes. Muito baixas. Sussurradas. Miguel colocou a xícara na mesa devagar demais, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento estranho. O coração começou a bater mais rápido. Não de medo imediato, mas de confusão. Alô? Chamou, a voz rouca. Nenhuma resposta. Ele se levantou. Caminhou lentamente até a porta da cozinha, o som dos próprios passos parecendo alto demais. Abriu a porta que dava para o corredor. Nada. O corredor estava vazio. A luz fraca. As paredes com fotos antigas que ele evitava olhar. Miguel respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas cansaço. Voltou para a cozinha. E então ouviu de novo. Mais claro dessa vez. 3 vozes. Infantis. Miguel sentiu um arrepio percorrer os braços. O ar pareceu mais pesado. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando organizar os pensamentos.
Isso não é possível, sussurrou. Seguiu o som até a sala. O coração parecia bater nos ouvidos. Quando chegou perto da janela, percebeu algo que fez seu estômago revirar. Do lado de fora, no pequeno jardim mal iluminado, havia 3 meninas. Elas estavam muito próximas uma da outra, iguais demais. Mesma altura, mesma cor de cabelo, mesmos olhos atentos, observando a casa como se já a conhecessem. Trigêmeas. Miguel ficou imóvel. Não sabia por quanto tempo ficou ali, apenas olhando. Talvez segundos, talvez minutos. O tempo parecia ter perdido o sentido. As meninas se aproximaram da janela lentamente. Não pareciam assustadas, nem perdidas. Havia algo estranho na forma como se moviam, como se soubessem exatamente onde estavam. Uma delas encostou a mão no vidro. Miguel sentiu um nó na garganta. Vocês estão bem? Perguntou, a voz falhando. As 3 se entreolharam. Um gesto silencioso, ensaiado. Então, juntas, se aproximaram ainda mais. O vidro separava 2 mundos que, por algum motivo, estavam prestes a colidir. Uma delas se inclinou levemente para a frente, os olhos grandes e sérios demais para uma criança daquela idade, e sussurrou. Não gritou, não pediu ajuda. Sussurrou. Miguel teve a estranha sensação de que aquele sussurro não era apenas para os ouvidos, mas para algo muito mais profundo dentro dele. O sangue gelou. Ele abriu a porta antes mesmo de pensar. O vento frio entrou na sala, trazendo o cheiro da noite e algo indefinido, como memória antiga. Onde estão seus pais? Perguntou, tentando manter a calma. As meninas não responderam de imediato. A segunda inclinou a cabeça, observando o rosto de Miguel com atenção quase desconfortável, como se estivesse analisando cada detalhe, como se procurasse confirmação de algo. A gente não pode ficar aqui fora, disse a terceira, por fim, com uma voz suave demais. Miguel engoliu em seco. Vocês se perderam? Silêncio. As 3 se aproximaram um pouco mais. Agora estavam tão perto que ele conseguia ver pequenas marcas nas mãos, um leve machucado no joelho de uma delas, o cabelo mal preso. E então veio a frase. Paixa, Clara, direta, finja que é nosso pai. Miguel sentiu o chão sumir por um instante. O quê? Murmurou, mais para si mesmo do que para elas. As meninas se olharam novamente. Não havia medo em seus rostos. Havia urgência e algo mais. Algo que Miguel não conseguia nomear, mas que o fazia sentir que aquela não era uma situação comum, nem um pedido inocente. Só por hoje, disse uma delas. Por favor. O coração de Miguel batia descompassado. 1000 pensamentos atravessaram sua mente ao mesmo tempo. Aquilo não fazia sentido. Crianças não pedem isso. Crianças pedem ajuda. Ligam para alguém. Choram. Elas não choravam. Elas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Vocês não me conhecem, ele disse, a voz mais dura do que pretendia. Conhecemos sim, respondeu a menor, sem hesitar. Essa resposta foi como um golpe. Miguel sentiu algo se romper dentro dele. Um medo antigo, um pressentimento estranho. Como se aquela noite estivesse ligada a algo que ele tentou esquecer, algo enterrado há muito tempo. As luzes da rua piscaram por um segundo. O vento aumentou. O silêncio voltou a se esticar entre eles. Miguel olhou para dentro da casa, para a mesa, para as 2 xícaras de chá. Depois voltou a olhar para as 3 meninas. E naquele instante, antes de qualquer decisão consciente, ele percebeu que, qualquer que fosse o segredo por trás daquelas crianças, nada em sua vida voltaria a ser simples depois daquela noite. Ele respirou fundo e deu um passo para trás, abrindo espaço na porta. O que ele ainda não sabia era que aquele gesto inocente seria o começo de algo que ele jamais conseguiria controlar. E, do outro lado da porta, as 3 meninas trocaram um último olhar silencioso, como se soubessem exatamente o que estava prestes a acontecer. Miguel não dormiu naquela noite. Mesmo depois que as 3 meninas adormeceram no sofá, enroladas em cobertores que ainda guardavam o cheiro da casa, ele permaneceu sentado à mesa da cozinha, as mãos envolvendo a xícara de chá já completamente frio, os olhos fixos no nada, o coração pesado demais para descansar. Ele ainda ouvia o sussurro na cabeça.
Finja que é nosso pai. Não era medo. Não exatamente. Era algo mais profundo. Um pressentimento que misturava passado, culpa e uma verdade que ele vinha evitando há anos. Quando o sol começou a nascer, a luz suave entrou pela janela e iluminou os rostos das meninas. Miguel se levantou devagar e se aproximou. Observou cada detalhe, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de franzir a testa enquanto dormiam, a mesma covinha discreta no lado esquerdo do sorriso. O estômago dele se contraiu. Não, murmurou, quase implorando para si mesmo. Mas o corpo já sabia antes da mente aceitar. Naquela manhã, ele preparou o café em silêncio. As meninas acordaram uma a uma, sentando-se no sofá como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Não havia nervosismo, nem pressão, apenas expectativa. Bom dia, disse uma delas, com um sorriso contido. Miguel sentiu o chão balançar sob os pés. Bom dia, respondeu, a voz baixa. Sentaram-se à mesa, 3 de um lado, ele do outro. Por um instante, a cena pareceu assustadoramente correta. Vocês, podem me dizer o nome de vocês? Pergunto. Clara, disse a primeira. Sofia, falou a segunda. E eu sou a Ana, completou a terceira. Miguel repetiu os nomes em silêncio. Algo dentro dele se partiu de vez. Quem mandou vocês aqui? Perguntou, tentando manter a calma. As meninas se entreolharam novamente. Aquele olhar silencioso que ele já tinha visto na noite anterior. Ei, mami, responde Sofia. O ar ficou pesado. Onde ela está? Insistiu. Clara baixou os olhos. Ela não pode mais vir. Miguel fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, a resposta que ele temia já estava clara demais para ser ignorada. Quantos anos vocês têm? 7, responderam juntas. Miguel sentiu o sangue gelar. 7 anos. Ele se afastou da mesa, apoiando-se na pia. A respiração ficou curta. A memória voltou como uma pancada. Um hospital. Um corredor branco. Uma conversa interrompida. Uma escolha errada. Um silêncio prolongado que ele chamou de seguir em frente. Vocês sabem quem eu sou? Perguntou, quase num sussurro. Ana levantou os olhos, séria. Você é o nosso pai. A palavra ecoou na cozinha como um trovão. Miguel sentou-se devagar, o rosto pálido, as mãos tremendo. Não, ele balançou a cabeça. Isso não é possível. É sim, disse Sofia, com uma firmeza que não combinava com a idade. A mamãe sempre falou de você. O que? O que ela dizia? Clara respirou fundo. Que você não sabia. Que foi afastado antes de ter escolha. Miguel sentiu uma dor atravessar o peito. Uma dor antiga, que nunca cicatrizou de verdade. Por que agora? Pergunto. Por que aparecer assim? As meninas ficaram em silêncio por alguns segundos. Porque a mamãe se foi, disse Ana. E você era a única pessoa que ela confiava. O mundo de Miguel desabou naquele instante. Ele se levantou bruscamente, andando pela cozinha, passando a mão pelos cabelos, o olhar perdido. Vocês não entendem. A voz falhou. Eu mal consigo cuidar de mim mesmo. A gente não quer atrapalhar, disse Clara, com os olhos marejados pela primeira vez. Só, não quer ficar sozinha de novo. Miguel parou. Sozinha. A palavra atingiu algo profundo dentro dele. Ele se lembrou de todas as noites em silêncio, de todas as manhãs vazias, de todas as vezes que pensou que a vida já tinha tirado tudo o que podia. Talvez ainda estivesse cobrando uma dívida. Nos dias que se seguiram, Miguel tentou ser racional. Procure documentos. Fez ligações. Confirmou datas. Cada resposta que recebia tornava a verdade mais real e mais pesada. As meninas eram mesmo suas filhas. Trigemes. 7 anos de uma vida que ele nunca viveu. Você vai mandar a gente embora? Perguntou Sofia certa noite, sentada no chão da sala. Miguel sentiu o peito apertar. Eu não sei, respondeu com honestidade. A gente pode ajudar, disse Ana. A gente arruma a casa. Não faz barulho. Ele fechou os olhos. Não é assim que funciona. Então como funciona ser pai? Claire perguntou. Miguel ficou em silêncio. Ele não tinha resposta. Naquela noite,
Sentado sozinho, ele pensou em tudo que poderia perder. A liberdade, a rotina, o pouco controle que ainda tinha sobre a própria dor. Mas também pensou no que já tinha perdido sem nem saber. 7 anos, 7 aniversários, 7 anos de bom dia que nunca foram ditos. Na manhã seguinte, Miguel tomou uma decisão. Levou as meninas ao parque. Observou enquanto corriam, riam, brigavam por coisas pequenas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente da dor. Sentiu medo, mas também sentido. Miguel, disse Sofia, sentando ao lado dele. A gente não precisa que você seja perfeito. Só precisa que você fique, completou Ana. Ele engoliu em seco. E se eu errar? Pergunto. Você já errou, disse Clara, com doçura. Mas ainda está aqui. Naquele instante, Miguel entendeu algo que nunca tinha permitido sentir. Fugir também é uma escolha. E quase sempre a mais fácil. Ele voltou para casa com as meninas. Preparou o jantar. 3 pratos. 4 cadeiras ocupadas. O silêncio não doeu daquela vez. Mais tarde, enquanto as colocava na cama, uma delas segurou sua mão. Você vai embora amanhã? Miguel respirou fundo. Não. Permite? Ele hesitou por um segundo. Prometo tentar. Todos os dias. As meninas Soram. Quando Miguel apagou a luz e fechou a porta, sentiu as lágrimas finalmente caírem. Não de tristeza, mas de algo que ele quase tinha esquecido como se chamava. Esperança. A vida não tinha ficado mais fácil. Pelo contrário. Agora havia contas, medos, responsabilidades que ele nunca pediu. Mas também havia vozes na casa. Risadas inesperadas. Chá com camparojado. Naquela noite, ele se sentou à mesa da cozinha. Olhou para as 4 xícaras. E pela primeira vez, todas foram usadas. Miguel sabia que ainda cometeria erros. Que falaria. Que teria dias em que o passado voltaria a doer. Mas também sabia de uma coisa. Algumas verdades chegam tarde, mas chegam para salvar. Agora, fica a pergunta para você que ouviu essa história até aqui. Se a vida colocasse diante de você um amor que mudou tudo, mas exigisse um sacrifício enorme, você teria coragem de ficar ou escolheria ir embora? Às vezes, a vida não pergunta se estamos prontos. Ela simplesmente bate à porta. No momento errado, na hora mais silenciosa, quando acreditamos que já não temos mais nada para oferecer. Muitas pessoas passam a vida acreditando que perderam tudo. Perderam tempo. Perderam chance. Perderam pessoas. E, por isso, constroem muros ao redor do coração, convencidas de que é tarde demais para recomeçar. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Não é o passado que nos define, é a escolha que fazemos quando o futuro nos chama. Miguel acreditava que sua história já estava escrita, que seus erros o desqualificavam, que sua dor era grande demais para permitir qualquer novo amor. E quantas pessoas vivem exatamente assim? Quantas pessoas dizem, não posso, não sou capaz, não estou pronto. Quando, na verdade, o que elas querem dizer é, tenho medo. Medo de falhar de novo, medo de amar e perder, medo de assumir responsabilidades que não pediram. Mas o amor verdadeiro quase nunca chega como um presente confortável. Ele chega como um desafio. Chega exigindo espaço, exigindo renúncia, exigindo coragem. Ser pai, ser mãe, ser família, não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre nunca errar, é sobre não ir embora quando errar. Aquelas 3 meninas não pediram um herói, não pediram alguém perfeito. Elas pediram algo muito mais raro, alguém que ficasse. E talvez essa seja a maior lição desta história. No mundo em que vivemos, muitas pessoas sabem começar, poucas sabem permanecer. Permanecer quando cansa, quando dói, quando a vida não sai como planejado. Permanecer é um ato silencioso de coragem. Miguel poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Poderia ter dito não. Poderia ter se protegido. Poderia ter continuado sozinho, convencido de que estava em paz. Mas paz sem amor é apenas silêncio disfarçado. Ao escolher ficar, ele não salvou apenas aquelas crianças. Ele salvou a si mesmo. Porque,
Muitas vezes, aquilo que achamos que veio nos destruir, na verdade veio nos reconstruir. A vida não devolve o tempo perdido, mas oferece algo ainda mais poderoso: a chance de fazer diferente a partir de agora. E essa chance aparece de formas inesperadas. Às vezes, como um pedido estranho. Às vezes, como um fardo pesado. Às vezes, como 3 pequenas mãos segurando a sua. O amor não pergunta se você está pronto. Ele pergunta apenas se você é corajoso o suficiente para tentar. E agora, fica uma pergunta para todos nós. Se a vida colocasse diante de você uma responsabilidade que mudaria tudo, não porque você planejou, mas porque alguém precisava de você, você escolheria fugir para se proteger, ou ficaria para se tornar quem você nasceu para ser? Essa escolha define tudo. Não apenas quem você é para os outros, mas quem você será para si mesmo.